Alô em Cristo, Deus te abençoe, Deus te dê graça. Vamos a mais revelações bíblicas neste momento. O tema do nosso estudo hoje é ligado a uma série de estudos que nós iremos fazer aqui sobre temáticas, fundamentos da fé cristã. Isso mesmo, fundamentos da fé cristã. Para hoje iremos falar sobre a lição 1, Deus, tá? Deus, parte 1. Perguntas como, por exemplo, Deus existe? Deus criou o universo? Por que alguns afirmam que Deus não existe? Qual é o nome de Deus? Em que lugar se deve adorar a Deus? São perguntas simples, mas que trazem muito entendimento acerca desse Pai maravilhoso que nós temos, que é o nosso Deus. Vamos então entrar no conteúdo e entender sobre um pouco mais sobre Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Vem comigo. Muito bem, retornando com o nosso estudo, eu quero que você fique conectado comigo aqui. Iremos falar sobre alguns temas. Por exemplo, a criação testifica a existência de Deus. Próximo, os insensatos rejeitam o conhecimento de Deus. Deus é eterno, sem começo de dias, nem fim de existência. Deus é único. Ou seja, tudo isso resume em uma realidade, uma verdade única e poderosa. Deus é eterno. Vamos então partir do primeiro ponto. A criação testifica que Deus existe. Testifica a existência de Deus. No Salmo 19, versículo 1, diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Também Romanos capítulo 1, versículo 20, parte A, diz que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O universo fala de Deus todos os dias e a cada momento. Basta olhar para o universo e com todos os bilhões de itens que nele há, e o ser humano logo reconhece que tudo isso não veio à existência por si só, que nada do que existe veio do nada. Pelo contrário, somente uma mente inteligente, somente uma mente pensante, somente uma fonte de sabedoria, para que tudo isso viesse existir, precisaria de que houvesse de fato um ser sobrenatural, extraordinário. E nós sabemos que esse ser é Deus. Ok? Então, é um primeiro ponto que não dá para negar. Todas as coisas foram criadas por Deus por meio de Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 2. João capítulo 1, versículo 1 ao 3. Não foi obra do acaso, afinal, há inúmeros detalhes inexplicáveis. Veja bem, há inúmeros detalhes inexplicáveis e grande parte deles ainda totalmente desconhecida. Em seu íntimo, o homem reconhece que há um ser que criou todas as coisas. Desde os povos mais primitivos, o ser humano tem tido essa percepção. As coisas visíveis que Deus criou, de alguma maneira, expressam o Deus invisível. As coisas visíveis que Deus criou, de alguma forma, vão expressar um Deus invisível. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o primeiro ponto. A criação testifica a existência de Deus. Não há como fugir disso. É um princípio, é uma verdade que a própria Bíblia atesta e a própria criação confirma. Você vai perceber, observando tudo que foi criado, a beleza das coisas, os detalhes, como tudo funciona, como tudo se coordena, como que tudo, em tudo que faz, é um culto a alguém que o criou, no caso, o Todo-Poderoso. A natureza em si, com toda a sua beleza, toda a natureza, toda a criação, com toda a sua beleza, a sua forma de vida, seus instintos, seu comportamento, sem que alguém lhe ensine alguma coisa, os seres, os animais se movem, vivem, alimentam-se, são cuidados pelo Criador.
Tudo isso prova que nos céus, existe um Deus vivo que se revela aos homens aqui na terra. Mas o homem endurece o coração para não conhecer a Deus, para que neguem com a sua vida, com as suas palavras, com as suas atitudes, que Deus não existe. Mas por um detalhe simples eles fazem isso. Se Deus não existe, o homem pode fazer o que quer. Se Deus não existe, o homem pode ser quem ele quiser. Se Deus não existe pecado. Não existe erro, não existe falha, não existe mal. Tudo é tudo como deve ser. Então, se Deus não existe, não há razão para que leis sejam implantadas. Não há razão para que regulamentos, princípios, para que regras sejam manifestas. Mas para que eles continuem no erro, continuem no pecado, sem que a sua consciência pese, eles lutam contra a verdade de que Deus existe. Não somente existe, mas Deus é. Que na verdade a gente fala existe para que haja compreensão por parte daquele que nos ouvem. Na verdade Deus não existe. Deus é. Deus é antes de todas as coisas. Ele é. Simplesmente Deus é. Amém? Vamos ver no próximo vídeo mais detalhes sobre esse assunto acerca do nosso Deus. Paz.